Fala galera, Rafael Pontes aqui trazendo mais um vídeo para vocês. Antes de mais nada, muito obrigado pela sua audiência aqui no canal do YouTube. Sua audiência é muito importante para mim, então deixa o like, se inscreve no canal se você curtiu meu conteúdo. Comenta aqui embaixo sobre as dúvidas que a gente aborda aqui no canal. Eu espero que vocês curtam esse conteúdo. Então hoje a gente vai falar sobre um roadmap para virar dev front-end. Se você já é dev front-end e está no mercado há bastante tempo, fica aí, porque a gente vai trazer tecnologias que talvez você não conheça. Então esse roadmap ele está bastante completo, bastante certinho. E se você não é front-end e quer conhecer um pouco mais sobre o mundo front-end, também assista esse vídeo aí, que eu espero que vocês também gostem, tá? E o próximo vídeo a gente vai falar sobre os roadmaps para virar back-end. Então fica aí e acompanha o vídeo, vamos lá. Então eu trouxe aqui um PDF, tá? Que eu peguei do site roadmap.sh, onde ele traz aqui um PDF das tecnologias interessantes para que todo dev front-end tenha conhecimento no seu mundo de desenvolvimento. Então vamos lá, vamos começar aqui. Então, tudo que está marcado de azul com esse Vzinho, uma recomendação pessoal de quem desenvolveu esse documento, né? Uma recomendação pessoal do próprio responsável pelo site, né? É uma opinião. Então, tudo que está marcado de verde, né? Com esse checkzinho, é uma opção alternativa ou pick this or purple, né? Quer dizer, mais ou menos como uma referência casual, ou seja, é uma segunda opção ali válida para o mercado. E por último, né? Essa bolinha cinza com o check dentro, né? É uma solicitação não estrita, então é algo mais opcional, tá? Aqui tá o site deles, que eles postaram esse PDF, se você quiser acessar, fique à vontade. Então vamos lá para a esteira, né? Para o nosso roadmap aqui, para quem quer aprender sobre front-end. Então basicamente você vai ter que começar com a internet, então você vai aprender ali tudo, o que fazer, né? Na internet, como a internet trabalha, o que é HTTP. Então, HTTP seria o protocolo de comunicação ali do envio das páginas estáticas da internet, né? O que é domain name, aqueles nomezinhos www.nome-do-seu-site.com.br. O que é hosting, seria o servidor de hospedagem. DNS e como ele trabalha. Então, você tem os DNS são Dynamic Name Servers, são servidores de nome dinâmico, então são eles que nomeiam, né, o nome do seu site. Então são os servidores que dão nome ao seu site, melhor dizendo. Ou seja, o seu site nada mais é do que um grande endereço de IP, e aí o DNS ele vai nomear aquele nome para aquele IP, entendeu? Ele vai fazer o comparativo. Então se você digita www.google.com, nada mais é do que tem um IP ali por trás. Então o seu browser vai requisitar o DNS e o DNS vai entender que aquele nome está apontando para aquele IP e ele vai fazer esse redirecionamento para o IP, tá? O que são browsers e como eles trabalham. Então eu já apontei aqui, né? Browsers são os navegadores do computador. Então é importante você ter esse entendimento geral para você começar a ser um desenvolvedor front-end. Posteriormente, a gente vai pegar ali tudo que é HTML, né? HTML significa Hypertext Markup Language, então é uma linguagem de marcação de hipertextos, ou seja, tudo hoje em dia o que as páginas web são construídas ali. Então você precisa aprender o básico de HTML, você precisa escrever HTML semântico, o que são forms, os formulários e validadores de formulários. Você precisa conhecer um pouco de acessibilidade no HTML. E é isso tudo, é recomendação pessoal, né? E aí vem o que você pode aprender futuramente, são o básico do SEO, Search Engine Optimizations, né? Então são otimização para mecanismos de buscas. Então você vai otimizar o posicionamento do seu site nos mecanismos de buscas como Google, como Bing, entre outros. Depois do HTML a gente vai para o CSS. Você tem que aprender o básico do CSS. Você precisa aprender a fazer os layouts com o CSS e precisa aprender também sobre design responsivo, né? Utilizando ali o CSS. CSS significa Cascading Style Sheets, ou em português, folhas de estilos em cascata, que nada mais é do que você estilizar as suas páginas HTML construídas
e aí você vai utilizando o CSS. Próximo ponto, você precisa também aprender sobre JavaScript. Então você vai pegar ali o básico do JavaScript, aprender o que são manipulações de DOM, fazer requisições API utilizando o Fetch ou o Ajax, né, que é o XHR. Vou pegar aqui a sigla do DOM, né? O DOM nada mais é do que Document Object Model, ou seja, é um modelo de objeto de documento, é uma interface de programação que representa a estrutura de um documento HTML ou XML, tá? Então o DOM, ele é esse documento ali que vai representar o HTML na sua página. A gente consegue fazer essas manipulações de DOM ou capturar eventos, enfim. É importante vocês terem conhecimento sobre esse cara. Depois vem a parte de versionamento e controle do sistema, que aí ele está sugerindo aqui o Git. O Git é o mais popular, existe o Bitbucket, existe o GitHub, existe o GitLab. Então, o Git nada mais é do que um sistema, né, de controle de versões de arquivos para o seu HTML, o seu CSS, e aí você vai controlar as versões desses arquivos utilizando o Git, né? O Git ele vai facilitar muito, em vez de você ficar copiando ali, quando você está, sei lá, desenvolvendo um documento, um TCC da vida, você coloca versão 1, versão 2, versão final, ponto, agora vai, versão final, V2, agora é essa. Então, o Git é mais ou menos isso, só que de forma controlada. Então, você vai ter o poder ali de fazer um commit, enviar para um seu repositório, você consegue fazer um reverso, então você volta para uma versão anterior. Então, esse controle de versão fica muito mais simples através do Git, tá? E aí depois você precisa dar uma olhada nos VCS hostings, né? Que são os repositórios mais comuns ali para você utilizar o Git, né? A gente tem o GitHub, GitLab, Bitbucket, entre outros ali. Só que esses três são os mais famosos aí do mercado. Depois que você aprender a versionar o seu código e a subir para um repositório VCS ali de Git, né? Aí a gente vai aprender o que são gerenciadores de package, né? NPM, PNPM, yarn. Então esses caras aqui vão conseguir gerenciar e baixar pacotes que vão auxiliar no seu projeto. Então esses três aqui são os mais conhecidos ali para web, né? Para mecanismos webs, e com eles vocês conseguem, né? Utilizar ali bibliotecas de CSS, como um Tailwind da vida, ou utilizar bibliotecas de JavaScript, que já fazem coisas prontas ali, gerar PDF, requisições, HTTP, já tem os padrões, né? Mas no caso, utilizando esses gerenciadores de pacotes, vocês conseguem pegar esses pacotes ali. Então, é muito bom, muito simples você aprender. Então, de acordo com a linguagem que você estiver aprendendo, existe um gerenciador de pacote que vai facilitar a sua vida ali em baixar as leads necessárias para o projeto, tá bom? E aí depois você precisa pegar algumas frameworks que existem no mercado para desenvolvimento de front-end, né? Tem o React, tem o Vue, tem o Angular, tem o Svelte, tem o Solid.js, tem o Quirk, tem o Flutter, tá? Então, todos esses caras aqui são frameworks que vão estar facilitando e já vão te trazer um conjunto de ferramentas que vão auxiliar você nesse desenvolvimento para front-end, tá? E aí, como eu falei anteriormente, né? Você vai ter que aprender a escrever o seu CSS utilizando, né? Esses packages, né? Esses frameworks, né? Então, a gente tem ali o Tailwind, que é um aglomerado de classes para o seu HTML. Então, em vez de você ter que dividir colunas, tipar textos, bordas, arredondamentos, essas coisas, você já tem tudo pronto no Tailwind ali, que vai facilitar, e aí você só precisa entender e reconhecer quais são os nomes que o próprio Tailwind recomenda para que você coloque um texto em negrito, itálico, uma div com borda arredondada. Então, essas coisas já estão prontas e você consegue só reutilizar o que está feito ali no Tailwind. E aí vale também você aprender sobre a arquitetura do CSS, utilizando essa sigla BEM, né, que nada mais é do que bloco, elemento e modificador. Então a gente tem um bloco, tem um elemento e tem um modificador, que é uma metodologia
de nomenclatura e organização de classes CSS, que visa deixar o código mais manutenível, reutilizável, legível e de fácil manutenção. E aí, posteriormente, a gente precisa também dar uma estudada sobre os pré-processadores de CSS, que nós temos ali o Sass e o PostCSS. Aqui está em cinza porque não é obrigatório, tá? Nem o BEM, nem o Sass, nem o PostCSS são obrigatórios, ali são coisas que é interessante você saber. Em algum momento da sua vida você pode dar uma parada para estudar, tá? E aí, ferramentas de construção de código, né? Então, ferramentas de construção. Nós temos ali os linters e formatters e nós temos os modules bundles, né? Os linters e formatters, nós temos o Prettier e o ESLint. Então, são ferramentas que vão estar facilitando a sua vida na programação ali, no desenvolvimento desses caras, porque eles vão trazer padrões e formas corretas de você desenvolver. Então, no seu próprio IDE, você utilizando um linter, né, um cara desse, facilita mais ainda a sua vida, porque no ato de programar ali, você vai ver a forma certa de fazer. E se tiver alguma coisa errada, ele já aponta ali para você corrigir na hora do desenvolvimento. E os modules bundlers, né, nós temos ali o Vite, o SWC, o ES Builder, o Webpack, o Rollup, o Parcel, né? Então aqui ele está sugerindo alguns, né? Vou pegar aqui o Vite como exemplo, né? Então o Vite é uma ferramenta de build, onde ele vai empacotar todo o seu código ali em um compilado, né? Que vai ser executado pela máquina. E aí esse compilado facilita muito no seu desenvolvimento e na manutenção. Depois que você pega todas essas ferramentas de building, né? A gente vai para a parte de teste. E aí no teste ele vai de acordo com a linguagem que você está utilizando. Então a gente tem o VyTest e o Jest para testar o seu código. E aí a gente também tem o Playwright e o Cypress para fazer testes de end-to-end, né? Teste de automação. E aí depois vamos para as estratégias de autenticação no front-end, JWT, OAuth, SSO, Basic Auth, Session Auth. Então, todos esses caras ali são estratégias de autenticação. Então, o usuário vai se autenticar na sua plataforma, ela precisa seguir essas estratégias que já são comuns no mercado. Aí, parte de estratégia de autenticação entra no quesito Web Security Basics, né? Então, são os básicos da segurança web, né? Aí vai ter CORS, esse cara que é muito importante você entender, porque vai estourar sempre na sua aplicação. Todo mundo já teve problema de CORS na vida. HTTPS, que são os protocolos HTTP com segurança. Content Security Policies, né, que são políticas de segurança de conteúdo, onde você vai fornecer o conteúdo apenas para o usuário que tem acesso a ele. OWASP Security Risk, entre outros, tá? E aí, depois da parte de segurança, a gente vai para os componentes web, que aí são templates HTML, elementos customizados, sombreamentos de objetos de documento, Shadow DOM, entre outros. Esses caras aqui você consegue estudar em um segundo momento, tá? Mas é interessante que vocês saibam o que são componentes web. E aí depois temos os type checkers. Esse aqui é importante porque existem linguagens fortemente tipadas e linguagens que não são tão tipadas assim. Um exemplo mais comum no mercado hoje, o JavaScript, ele não é fortemente tipado. Você declara uma variável usando const, let, var. E aí você tem o TypeScript, que é fortemente tipado, onde você vai dizer o tipo daquela variável, né? Então a variável aqui vai receber só do tipo number, ou só do tipo texto, ou só do tipo número real, entre outros tipos aí que existem no mercado. E aí depois que você pegar isso, a gente vai estudar sobre o SSR, que são renderizadores de server-side, né? São renderizadores do lado do servidor. Ou seja, React, e aí no React a gente tem o Next.js, o Astro, o React Router, o Angular, o Vue.js, que tem o Nuxt.js, o Svelte, que tem o SvelteKit, dentre outras opções no mercado. E aí, aprendendo mais sobre Server-Side Rendering, a gente vai para o GraphQL, que é uma forma fácil de você construir APIs ali do lado do front-end, né? O GraphQL. Você tem o Apollo, o Relay Modern, que são plataformas ali que facilitam no desenvolvimento da sua aplicação com o GraphQL.
E aí depois que você pegar mais ali aprendendo sobre o Apollo, o Relay Modern, aí você vai estudar um pouco sobre os PWAs, né, que são Progressive Web Apps, ou seja, é uma tecnologia que permite criar aplicações web com recursos e funcionalidades semelhantes aos aplicativos nativos. E aí você vai pegar ali performance e melhores práticas de performance de PWAs do lado do browser, tá? E aí os PWAs, aqui ele está dizendo PRPL Pattern, Rail Model, Performance Metrics, Using Lighthouse e Using DevTools. Então aqui são ferramentas, né, que vão facilitar no desenvolvimento desses PWAs, e aqui embaixo a gente tem alguns APIs de browser, né? Storage, WebSockets, Server-Sent Events, Service Workers, Location, Notifications, Device Orientation, Payments, Credentials. Então são APIs, né, que você utiliza nesses PWAs aí também para facilitar no seu desenvolvimento. E aí você vai aprender um pouco sobre os geradores de sites estáticos, Next.js, Astro, VuePress, Eleventy, Nuxt.js. E aí depois a gente vai pegar também frameworks ali para desenvolvimentos de apps mobile, React Native, Flutter, Ionic. E depois frameworks de desenvolvimento de apps de desktop, né? São instaláveis na máquina. A gente tem ali o Electron, Tauri, Flutter também. E aí você consegue, né, seguir ali o que ele está dizendo, continue aprendendo, seguindo esteiras relevantes, TypeScript, Node.js, Full Stack. Então, nós temos ali essas 3 esteiras relevantes que vão te melhorar ainda mais no mercado de front-end mobile. Tá bom, gente? Bom, é isso. Obrigado aí por estar acompanhando todo o conteúdo do meu canal. É um conteúdo muito interessante, onde eu estou te trazendo bastante conhecimentos que podem estar auxiliando na sua carreira como desenvolvedor. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo sobre dúvidas, sugestões de conteúdo, melhorias e comentários sobre o vídeo. Vão ser super bem-vindos, eu vou amar responder todos vocês. Então é isso, gente. Muito obrigado por assistir até aqui. Se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!